Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos novamente. Então, nós vamos continuar o nosso curso de composição, ok? O nosso objetivo dentro da aula de hoje vai ser iniciar a produção do nosso projeto final, ou seja, a nossa composição para uma propaganda de revista. Só recapitulando um pouco o que nós vimos até agora, tá certo? Nós vamos analisar essa composição de maneira bem rápida. Lembrando, nós vimos 3 pilares da composição. O primeiro deles sendo o foco. Se você olhar essa composição, eu trabalho com foco através do contraste, através da saturação, através de figuras, através de geometria. Então, eu consigo identificar isso nessa composição através da personagem. É muito claro o tanto que ele trabalhou com contraste com as luzes, a forma humana estando em um ponto-chave na minha composição e assim por diante. Qual era o segundo pilar? Era a estrutura. Se vocês olharem aqui, ele utilizou da estrutura da regra dos terços. Foi a primeira estrutura que nós falamos dentro do vídeo. Se você prestar atenção, utilizando a regra dos terços, encaixa perfeitamente onde cada elemento se encontra. Ou seja, no ponto-chave, um dos pontos-chave da regra dos terços, eu coloco o objeto que eu quero que o usuário leia primeiro, ok? Então o artista aqui ele teve essa noção de estrutura para poder inserir o elemento no lugar correto. E por último, o último pilar da nossa composição seria o balanço. E nessa composição, obviamente, ele criou este personagem, o Arara, que está aqui do lado esquerdo da composição, para balancear todo o peso visual que eu tenho em cima da personagem. Então, ficou perfeito esse personagem, no caso a Arara aqui, exatamente para trazer só o balanço e a harmonia para a composição como um todo. Então, essa composição aplica exatamente todos os conceitos que nós vimos nos vídeos passados. Tranquilo? Qual é o nosso objetivo, então, hoje? Nós vamos iniciar o processo de criação do projeto final. Nós vamos trabalhar com algumas imagens para poder gerar a minha composição final. E com isso, eu preciso organizar o meu trabalho para poder fazer tudo isso daqui. Hoje, nós vamos entender sobre o workflow, organização de trabalho e criar a nossa primeira grade de referência. Uma grade para não deixar passar conteúdo e a grade que vai funcionar como estrutura para a nossa composição final. Ok? Então vamos lá? O que nós vamos fazer inicialmente? Trabalhar setando o nosso workflow. Nada mais é do que fluxo de trabalho. Como você vai organizar as etapas do seu trabalho. É muito interessante que você conheça o seu workflow e se adapte ao seu workflow para que você trabalhe melhor, trabalhe com maior qualidade e que você não tome tanto tempo no seu trabalho. Então, quanto mais você seta e organiza o seu projeto, mais fácil vai ser desenvolver com ele até o final. Ok? Eu vou tirar aqui todas as referências que eu acabei de passar para vocês e nós vamos iniciar o nosso projeto. Como é que nós vamos iniciar? Eu vou vir em File aqui em cima e colocar em New. Ou apertar Ctrl N no teclado, tá certo? O interessante é, você já tem algumas características que o cliente te passou. Por exemplo, ele olhou para você e falou, eu quero trabalhar com a propaganda de revista, pois eu ganhei espaço em uma revista X. E interessante é que se você for atrás, você vai ver que as dimensões dessa revista são um pouco diferentes. Ou seja, essa revista, ela utiliza o padrão de folha A4 para suas folhas. E isso facilita para a gente. O fato de você ter essa informação já permite que você trabalhe e crie o início do projeto de maneira mais organizada. Então, o que eu vou fazer? Já que eu sei que o tamanho é A4, eu, ao criar o meu documento, posso setar os tamanhos aqui, em width and height. Pô, professor, mas eu não sei qual o tamanho A4 até então. Tudo bem. No próprio Photoshop, ele traz alguns padrões de documento. Se você vem em Print, que significa documentos para impressão, você tem alguns tamanhos pré-definidos, algumas organizações já pré-definidas do Photoshop. Eu clico em A4, ele já traz toda a configuração para você. Temos que atentar só no seguinte, eu vou colocar minha orientação diferente. Eu não vou trabalhar com orientação em retrato, e sim em paisagem. Por quê? Porque a minha composição final vai ser vista no momento em que você vira a revista, ok? Então eu coloquei aqui em paisagem, cliquei em Create, e pronto, eu tenho o meu documento já em branco, está tranquilo. O que eu quero fazer? Eu vou começar a criar minhas grades de referência. E para isso, eu vou organizar isso tudo em camadas. Eu vou selecionar a propriedade camadas aqui para mim. De novo, caso não esteja visível para você, aperte a tecla F7 no teclado, que você consegue habilitar as camadas. E você vai criar uma nova camada.
Simples. Criei minha nova camada, dei 2 cliques aqui, simplesmente para definir o seu nome. No meu caso, vai ser a sangria. A sangria, já falado em outros cursos que você acha dentro da própria plataforma da Alura, é simplesmente uma área para você não deixar o conteúdo passar, pois quando for impresso, você quer ter aquele conteúdo dentro do seu documento e com boa leitura. O que eu vou fazer aqui? Já que eu defini a minha sangria, eu vou criar uma linha aqui dentro para mim, que vai especificar o que é essa sangria. Para poder criar essa linha, eu quero que ela tenha, por exemplo, 0,5 centímetros de margem da minha folha. Então, para você criar isso de maneira bem definida, você vai selecionar a ferramenta de seleção, a Marquee, cliquei, segurei e clico na retangular Marquee e faço exatamente 5 centímetros, 0,5 centímetros. Pô, professor, mas fazer 0,5 centímetros de olho é um pouco difícil, né? Então, o que a gente vai fazer? Realmente não é legal trabalhar dessa forma. Se você pega a ferramenta de seleção e vem aqui em cima em Style, eu consigo definir tamanhos pré-definidos. Eu tenho Fixed Ratio, que é proporcional, eu vou criar proporcionalmente 1 por 1 ou 2 por 2, e eu tenho tamanhos definidos, Fixed Size. Cliquei em Fixed Size e eu consigo ver exatamente o tamanho que eu quero. Se está 64 pixels por 64 pixels e eu clico no meu documento, ele já clica e já faz uma seleção daquele tamanho. No caso, qual é o tamanho que eu quero? 0,5 centímetros, ok? Na minha altura é a mesma coisa, 0,5 centímetros, cm. Dei ok, ao clicar, ele já faz exatamente a seleção do tamanho que eu quero. Até então, ok. O que nós vamos fazer? Nós vamos encaixar essa minha seleção no canto superior daquele meu documento. Feito isso, a única coisa que eu preciso é criar uma linha que vai ser a minha linha de respiro. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui criando uma linha de régua. Para poder criar essa minha régua, você vai apertar Ctrl R no teclado para habilitar as réguas do Photoshop. Beleza? Por que eu quero habilitar essas réguas? Apertei Ctrl R, eu escondo, apertei Ctrl R, eu mostro, cliquei nela, cliquei, segurei e arrastei, eu gero uma linha ali para mim, ok? Cliquei de novo do lado esquerdo e arrastei, eu gerei aquela linha ali para mim. Então eu já tenho aquela minha régua para definir a minha sangria. Eu pego esta minha seleção, clico, seguro e arrasto para o canto inferior direito da minha composição e faço o mesmo processo. Ou seja, clico na régua, clico, seguro e arrasto e deixo ali. Clico na régua, clico, seguro e arrasto e coloco ali. Beleza? Feito isso, clico fora, não quero mais minha seleção, aperto o Ctrl D no teclado para tirar a minha seleção e eu já tenho a minha sangria, tá certo? Qual é o problema aqui? A minha sangria está funcionando apenas como réguas imaginárias. Se você imprimir esse documento, essa sangria não aparece. Como é que eu consigo retirar e habilitar essas réguas imaginárias? Se você aperta Ctrl H no teclado, você consegue deixar essas réguas visíveis ou tirar essas réguas, ok? Isso funciona para você poder trabalhar, ver onde é que está ficando, depois esconder ou habilitar a régua no momento em que você achar necessário. Beleza? Para deixar de maneira mais visível para mim, eu quero separar isso em camadas para organizar o meu fluxo de trabalho. Então eu quero realmente desenhar linhas nessa camada para essas linhas ficarem visíveis, inclusive caso eu vá imprimir esse meu documento. Então, o que eu vou fazer para desenhar essas linhas? Eu vou basicamente clicar na minha Marquee, cliquei e segurei, e vou colocar na Single Row Marquee. Ou seja, ele gera para você uma linha de 1 pixel. Ele seleciona para você a linha de 1 pixel. Eu clico aqui, selecionei, ok? Seleciono uma cor que eu quero pintar essa minha linha. Vou colocar vermelho. E para poder pintar esta minha linha de maneira mais fácil e rápida, eu pressiono Alt Backspace no teclado, ok? Se você for dar uma olhada, eu já tenho a minha linha pintada no meu documento. Então, eu selecionei 1 pixel, apertei Alt Backspace para preencher este pixel com a cor que eu quero pintar, beleza? O que eu vou fazer agora? A mesma coisa para os outros pontos
da minha sangria. Alt Backspace, selecionei Alt Backspace, já foi. Eu tenho a linha superior e a linha inferior marcada. Tranquilo? Já que eu quero marcar essas linhas, eu tenho um momento em que eu preciso trabalhar horizontalmente e verticalmente. Eu só estou trabalhando horizontalmente até então. Para poder selecionar a outra forma, eu venho em Marquee, Single Column Marquee, diferente da Single Row. Em vez de criar uma linha, ele cria uma coluna. Faço a minha seleção, aperto Alt Backspace no teclado, faço a minha seleção, aperto Alt Backspace no teclado. Se você for olhar agora, mesmo retirando as grades imaginárias que eu criei, eu tenho algo fixo, eu tenho algo pintado realmente na composição. E isso eu possuo uma camada. Se eu quiser esconder isso, basta eu clicar na camada e retirar da camada. Qual é a vantagem de fazer isso daqui? Caso o seu trabalho vá para algum outro processo, alguma outra pessoa vá continuar o seu projeto, ele tem bem definido e bem visível onde é a sangria e o que é a sangria e como ele pode ocultar ou apagar ou fazer o que ele achar necessário. Beleza? Então é muito importante que você está organizando o projeto não só para você, inclusive para ele continuar essa produção em qualquer outro momento. Feito a sangria, o que mais eu preciso? Agora eu quero criar a minha estrutura, ou seja, eu vou utilizar das regras dos terços para isso. Então eu vou criar um novo documento, clicar 2 vezes e colocar estrutura. Beleza? No caso das regras dos terços, você vai fazer o quê? Separar em 3 partes iguais, horizontalmente e verticalmente o seu documento. Só que isso é um pouco complicado, você vai ter que fazer cálculo do tamanho da folha e por aí vai. Para facilitar, o que nós vamos fazer no Photoshop? Eu tenho aqui uma ferramenta chamada Croup, tá certo? A ferramenta Croup, ela nada mais é do que uma ferramenta para aumentar ou diminuir a sua área de trabalho. Ela é um corte. Caso você queira aumentar o tamanho da sua folha, você utiliza essa ferramenta. Por que eu quero trabalhar com ela? O interessante é, cliquei nessa ferramenta, cliquei, segurei e arrastei para poder selecionar todo o meu objeto, ele já traz para mim a minha grade de referência. Essa é a parte interessante. Eu tenho aqui em cima nas suas propriedades várias grades e várias estruturas de referência. Inclusive a que a gente já viu nos vídeos passados, que é a Golden Grid. Ok? O que eu quero fazer aqui? Utilizando a regra dos terços, a primeira grade a ser selecionada, eu já tenho uma separação ali para mim. Eu vou fazer a mesma coisa que eu havia feito com as linhas de sangria. Eu vou pegar a minha régua, cliquei, segurei, arrastei e encaixei no ponto da minha grade. Beleza? Peguei a minha régua, cliquei, segurei, arrastei no ponto da minha grade. Se eu pego a minha regra lateral, a minha ferramenta Croup, ela tira a seleção. Então você necessariamente precisa selecionar a regra aqui de cima. Peguei essa régua, para poder inverter e transformá-la em horizontal e vertical, você pressiona Alt enquanto você está segurando o mouse. Então, pressionei Alt, eu consigo colocar e separar em colunas aquilo dali. Beleza? Cliquei, segurei, arrastei, pressionei Alt, separei em colunas aquilo dali. Então, finalizei essa minha criação e eu não tenho régua nenhuma. O que foi que aconteceu? Se eu aperto Ctrl H, eu volto a visualizar as minhas regras fictícias. Tranquilo? Feito isso, para desenhar a minha estrutura, eu vou pegar a Column Marquee, selecionar aqui para mim, quero uma cor diferente para separar o que é a estrutura e o que é a sangria, cliquei na minha cor, peguei uma cor, vamos lá, azul, e para poder preencher, eu aperto Alt Backspace, seleciono, encaixo, Alt Backspace, troco a minha ferramenta de seleção, coloquei a Single Row Marquee, seleciono, aperto Alt Backspace, seleciono, aperto Alt Backspace, Ctrl H para tirar a visualização das réguas e pronto. Eu tenho uma sangria e a estrutura separado. Se eu quiser ver só a sangria para poder trabalhar com a composição, eu consigo. Se eu quiser só a estrutura para trabalhar com a composição, eu consigo. Então, você acabou de organizar o seu trabalho, organizar o seu documento, para melhor desenvolver o seu trabalho dentro da composição. Para apenas deixar melhor e mais organizado, selecionei as duas composições pressionando Ctrl e apertei Ctrl G. E eu coloco aqui,
réguas ou grid. Beleza? Para definir que é a minha grade e ainda ficar mais visível e bem separado, apertei o botão direito do pequeno olho e consigo definir uma cor para o que seria aquela grade. Coloquei aqui red e ele deixa avermelhado para mim. Então, sempre que você olhar e ver a parte vermelha nas suas camadas, você já vai saber que é referente à grade, à grid. E qualquer outra pessoa que for trabalhar com o seu projeto também vai entender que aquilo dali é a grade. Só organizamos o meu documento. A partir daí, eu começo a trabalhar com as imagens, encaixando as imagens nesse documento para melhor encaixar na minha composição. Tranquilo? Isso é extremamente importante, pessoal. Então prestem atenção e sempre que for começar um projeto novo, lembre-se de organizar e setar o início do seu documento. A partir daqui, é só trabalhar normalmente. Na próxima aula, nós vamos trabalhar já em cima da minha garrafa, criando e selecionando a garrafa para poder inserir na minha composição. E vamos entender um pouco melhor sobre máscaras, seleção e, é claro, tudo isso de maneira mais fluida possível. Espero vocês na próxima aula e até lá!